Bom dia, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que na verdade é o título de um livro do médium Vanderlei de Oliveira, do Espírito de Hermance Dufour. Quem tiver oportunidade, eu não sei se aqui na biblioteca de vocês, na livraria tem, mas se não tiver e que alguém tiver interesse, podem adquirir esse livro no Brasil, talvez, ou pelo e-book. Tem, né, Marisa? Tá. Então, se alguém quiser depois se interessar mais, que particularmente para mim é um livro interessantíssimo. E é onde eu procuro estudar bastante, a gente até estuda em grupo esse livro, porque ele tem muito conteúdo e muita coisa para ser aproveitada. Mas nós vamos começar aqui, antes de entrar nesse livro, com uma pequena reflexão do nosso codificador, Allan Kardec, que ele diz o seguinte: o que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou? De que serve ao avarento ser espírita se continuar sempre avarento? Ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si? Ao invejoso se permanecer sempre ciumento? Todos os homens poderiam crer nas manifestações, como vemos, e a humanidade continuar estacionária. Mas não são esses os desígnios de Deus. Então, isso aí é uma colocação do nosso codificador do que realmente representa ser espírita. Eu acho interessante a gente notar isso, porque é um trabalho um pouco mais complicado, né, de outras crenças. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles acham que se você crê em Jesus, você está salvo, né? Então, você pode fazer o que for, mas desde que você crê, você está salvo. Allan Kardec complicou para a gente um pouquinho, né? Que Allan Kardec diz, não importa se você crê, né? Mesmo que você creia na existência dos espíritos, se essa crença não te tornar melhor, ela não vale absolutamente nada. Então, é mais assim um nível, vamos colocar assim, de consciência, aonde Kardec nos dá a instrução de que nós viemos aqui exatamente para crescer espiritualmente e que acreditar apenas não vale para o nosso crescimento. Então, o que acontece com esse processo? Nós abrimos outra passagem do Kardec, diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, isso aí é uma outra colocação do Evangelho. O que faz? O que esses ensinamentos, o que acontece com a gente nesse momento aonde nós não éramos espíritas, aí, de repente, a gente conhece a doutrina espírita e a gente fica sabendo de que nós estamos aqui para atingir a perfeição. Isso, na grande maioria das vezes que eu vou falar aqui, é um fenômeno inconsciente, aonde nós buscamos realmente ser espíritos perfeitos. Então, naquele momento, a gente fala assim, nossa, peraí, então agora eu tenho que ser perfeito. Agora eu tenho que tentar lutar, eu tenho que tentar fazer certas coisas, porque eu tenho que ser perfeito, porque eu sou espírita, é isso que eu vim fazer aqui na minha vida. Esse é o meu papel. O que acontece com isso? Muitas vezes, nós criamos máscaras para nós mesmos, porque nós acreditamos que nós temos que ser algo que nós não somos ainda. Existe um filósofo americano, o nome dele é John...
Peraí que eu vou lembrar o nome dele. Vou falar sobre ele, eu vou lembrar sobre ele. É muito legal a colocação dele. Ele diz que o homem, o ser humano, nasceu com uma tristeza profunda. No inglês eles chamam de sorrow, né? Então ele fala, o homem nasceu com um sorrow muito grande, com uma tristeza profunda muito grande, que é a tristeza de não ser perfeito. Que todo mundo, na verdade, quer ser perfeito. A doutora Cláudia, que escreveu o livro A Cura pelo Inconsciente, que tem um Instituto de Psicanálise no Brasil, diz que o homem nasce, ao longo da existência, ele develop uma doença chamada teomania, ou seja, mania de ser Deus. Então, o homem quer ser Deus. O homem quer ser perfeito. E por isso, nessa busca, nessa ansiedade de ser perfeito, ele muitas vezes não busca um caminho adequado para chegar a essa perfeição. Porque dentro da teoria nós sabemos que a perfeição seria o quê? Um percurso que nós deveríamos percorrer até chegar naquele ponto que provavelmente vai levar muitas reencarnações, mas a gente quer chegar agora. Então, nós começamos a entrar nessa ansiedade e nós começamos, então, mascarar certos sentimentos que nós temos, não dar atenção àquilo que nós sentimos. Por que nós não damos atenção? Porque como a gente quer a perfeição, a gente se recusa, num processo inconsciente, de ver aonde é que nós estamos precisando trabalhar. Então, nós perguntamos o seguinte, nós somos, quem sou eu? Quem é você? Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, ou nós somos aquilo que nós demonstramos para as pessoas? Porque muitas vezes a gente se apega e acha que nós temos que dar um comportamento perfeito para o outro, principalmente dentro da casa espírita, né? Que a gente entra aqui, não, aqui eu tenho que ser bonzinho. Então, aqui a gente bota um sorriso amoroso, a gente dá aquele abraço gostoso, a gente vai se concentrando, né, em tudo que é do exterior para apresentar esse modelo de perfeição que eu adotei para mim mesma. Tanto é que quem nos conhece realmente são só aquelas pessoas que estão dentro ali da família, né, que convive diariamente com a pessoa. Essa pessoa, sim, são as pessoas que realmente nos conhecem. Mas o que nos falta, infelizmente, muitas vezes, é que nós não nos conhecemos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, o porquê que nós sofremos, existe uma resposta inteligentíssima da parte dos espíritos que diz o seguinte: o homem sofre por causa das suas imperfeições. Ele não coloca o homem sofre porque passa por um processo de obsessão, ele não sofre por causa das reencarnações passadas, que ele veio aqui, que ele está achando que ele está pagando alguma coisa. Absolutamente nada disso. A resposta é: o homem sofre por causa das suas imperfeições. Então, quando nós estamos em sofrimento, em aflição, por algum motivo na nossa vida, qual é a nossa tendência? Como que a gente vai lidar com isso? Esse mesmo filósofo, John Shondraw, eu acho que o nome dele é esse. Depois, se vocês quiserem, eu pego ali para vocês anotadinho. Muito bom o trabalho que ele faz. Ele mesmo disse que o homem não pode curar aquilo que ele não sente. Então,
o que nós sentimos é extremamente importante. Mesmo aquelas emoções, aqueles sentimentos que a gente não quer lidar com eles, eles são extremamente importantes. Escutando os sentimentos significa começar a se observar. Observar aquilo que passa em termos de sentimentos com você. Observar quem você é baseado naquilo que você sente. E não necessariamente naquilo que você age ou aquilo que você quer demonstrar para o mundo. E parece ser um processo muito fácil, mas ele requer uma certa disciplina. Porque como nós temos a teomania de querer ser Deus, a gente tem uma dificuldade de olhar para os nossos defeitos, olhar para o nosso lado sombra. Então, seguindo a orientação dos espíritos, quando eles nos dizem que nós sofremos por causa das nossas imperfeições, nós vamos trazer aqui algumas delas que dentro de um processo evolutivo, dentro de um mundo de provas e expiações, nós todos estamos ligados a isso aí. Todos nós ainda temos que trabalhar, e olha que eu não coloquei tudo, tem muita coisa para ser colocada, apenas alguns. Mas dentro do nosso processo evolutivo, todos nós, de uma certa forma, ainda temos isso aqui. Todos eles, tá, gente? Todos eles. Inclusive a inveja. A inveja foi colocado como um problema social muito grande. Então, quem tem inveja é uma pessoa extremamente discriminada, né? E a gente achou tão feio, mas tão feio a inveja, a gente julga ser tão feio, que a gente só consegue enxergar a inveja do outro. A gente não consegue enxergar a inveja na gente. Então, a gente tem uma facilidade para dizer, não, mas fulano é invejoso, né? E reconhecer para si a inveja, por causa da teomania, de querer ser Deus, é bem complicado. É bem complicado. Você chegar e dizer assim, nossa, eu estou sentindo inveja. Às vezes fala que é branca, né, Marisa, para descobrir. Fala assim, para encobrir a gente fala assim, mas é uma inveja branca, é uma inveja boa. Mas saber o porquê que nós temos essa dificuldade de identificar os nossos problemas, onde que a gente tem que trabalhar, é extremamente importante. Porque enquanto nós não nos aceitarmos como seres humanos que somos, enquanto nós não descermos ali da casinha ali da teomania de achar que nós somos deuses, achar que nós somos Deus, nós não vamos conseguir ter um olhar sincero e amoroso para conosco mesmo. A gente vai estar sempre buscando encobrir aquilo que a gente acha feio, aonde que a gente julga no outro. Por isso que Jesus disse, né, que você está vendo uma trave no olho do outro, não consegue ver um cisco no seu. É porque nós não nos aceitamos ainda. Nós não aceitamos a nossa condição humana de ser. E muitas vezes nós pegamos toda essa dificuldade e nós projetamos no outro. Então, nós procuramos, por exemplo, que a Marisa seja perfeita. Porque ela está à frente daqui da casa. Então, busca uma perfeição. Aí, qualquer coisinha que a Marisa faça ou fala, aonde ela demonstra o lado humano, a pessoa desaponta. Ai, mas eu não esperava isso. Isso, dentro da psicanálise, é um processo de projeção. Você projeta aquilo de você, você projeta no outro. Então, além de lidar com a nossa própria dificuldade de nos aceitar não deuses, e sim ser humano,
nós projetamos isso no próximo. Aí complica. Aí aumenta as questões dos sofrimentos. Então, vamos falar, por exemplo, quando os espíritos nos dizem que são as nossas imperfeições que nos trazem sofrimento. Olha aqui, vamos falar pelo menos de um aqui, do ciúme. O que um ciúme pode ocasionar dentro de uma família? Qual é a vez que aquele ciumento consegue reconhecer? Se você fala para um ciumento que ele está com ciúmes, mas ele vira o bicho, não é? Eu, ciúmes, que é isso? Você está louca. Não é? E aí o que acontece? A pessoa com aquele ciúme, com aquele sentimento todo dentro dela, leva o casamento, o relacionamento com as pessoas, leva aquilo para um verdadeiro inferno astral. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o seu ciúme. Primeiro, pior ainda, ele não consegue nem identificar que ele está com ciúmes. E aí você volta lá na resposta dos espíritos e vê, nossa, isso realmente causa muito sofrimento. Não estou falando só em relação, não, até dentro do relacionamento dos amigos, dentro da casa espírita. Existe ciúmes? Existe. Mas nós não conseguimos identificar isso na nossa vida. Outro importantíssimo aqui para a gente só comentar, o melindre. O melindre derruba a casa espírita. O melindre tira a pessoa, o melindre separa uma pessoa da outra. O melindre causa coisas horrorosas. Mas vai falar com o melindroso que ele está melindrado. Né? Por que a gente não aceita? Aí você vê o que uma pessoa faz com o melindre. O melindre, você faz uma crítica a ela. Algo que você acha que não está bom. Olha como ele é perigoso. Como que nós reagimos quando uma pessoa nos faz uma crítica? E é engraçado, gente, eu estou falando isso aqui, a maioria da tendência é quando a gente está ouvindo alguma coisa assim, a gente falar assim, não, fulano devia estar aqui para ouvir. Se isso passou pela sua cabeça... Se isso passou pela sua cabeça, ou então você tem um cutucando o outro, né? Assim, do lado. Isso aí é para você, né? Vamos lembrar que isso também é um dos sintomas da teomania, tá? Vamos lembrar disso. Porque isso aqui é para todos nós, tá? E principalmente a mim também. Isso aqui é falado para todos nós. Então, olha, observemos o nosso comportamento... para você ver que muitas vezes nós nos comportamos de forma diferente daquilo que a gente sente. E a gente está tão ligado em sustentar a nossa máscara, a nossa vaidade, que a gente perde um tempo danado com isso. O melindre, vamos dar o exemplo do melindre do dia a dia. Alguém fala uma coisa que você não gostou, ou faz uma crítica que você não gostou. De repente, para aquela pessoa que fez a crítica para você, você fala, tá, bota um sorriso, tá, eu vou tentar melhorar. Você achou isso? Eu não achei isso, eu não sei o quê. Mas o que vem do melindre é depois desse acontecimento, que a gente não se liga. O que acontece depois que a pessoa te desagradou, te falou uma coisa que você não gostou? Te fez uma crítica. Como que você reage a isso? Será que você pega o telefone e vai falar mal da pessoa que te criticou? Será que você não disse para ela as coisas que você gostaria de ter dito naquele momento para ela, mas você foi nas costas dela e foi falar com quantas pessoas forem necessárias para atingir a imagem daquela pessoa, que eu sou Deus, ela me criticar?
Imagina aquela pessoa falar isso de mim. Aí o que acontece? Nós vemos que nós não reconhecemos o melindre em nós mesmos. E se algum amigo falar, você está melindrado, quando ele vier falar com você, você não quer falar com aquele amigo mais. Porque, e a minha sensação de Deus? Eu, melindre? Jamais. Eu não posso ter melindre. Isso não é melindre. E, dentro do inconsciente, você acha 1000 justificativas para provar para o outro que não é melindre. E, dependendo da sua capacidade oratória, você consegue convencer qualquer um. Aí, o que é isso? Um processo de quê? De camuflagem. Olha como nós estamos mascarando a nós mesmos o tempo inteiro, botando máscaras. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que um dos problemas maiores é o orgulho e o egoísmo. Né? O egoísmo não está nem aí, mas o orgulho está. E uma vez, em uma palestra pública, eu perguntei para as pessoas a definição de orgulho. O que é orgulho? Daí a gente vê que a gente tem até dificuldade em definir uma palavra que, segundo os espíritos, é um dos maiores mal da humanidade. Então quer dizer que o orgulho nós não estamos nem prestando atenção nele. Por quê? O orgulho, a gente não consegue nem definir o que ele é. Então, nós estamos distantes de nós mesmos. Porque isso tudo aqui somos nós. Quando nós falamos, nós precisamos entrar em contato com nós mesmos, é entrar em contato com isso aqui, ó. O que, num processo inconsciente, a gente rejeita. Então, há uma necessidade de conscientização muito grande para a gente fazer essa viagem de volta a nós mesmos. A escutar aquilo que a gente sente. A perceber aquilo que nós sentimos. O orgulho, ele é essa imagem que nós criamos de nós mesmos. É aquilo que a gente sustenta e a gente acredita que a gente é. Esse é o orgulho. Todas as máscaras que nós criamos, tudo aquilo que nós acreditamos ser. E ele é um mal da humanidade, por quê? Porque ele nos impede de entrar em contato com a gente, conosco mesmo. Ele dificulta o processo. E com isso existem várias consequências do orgulho em nossas vidas. Jung faz um trabalho maravilhoso com a inveja. Ele nos coloca para que a gente possa fazer uma reflexão maior, identificar a inveja dentro de nós mesmos. Existem vários trabalhos dentro da psicologia, dentro da psicanálise, direcionado à inveja. Começando lá, segundo Freud, quando a menina inveja o pênis do menino. Existe toda uma teoria baseada nessa questão da inveja. E o quanto ela nos prejudica no nosso dia a dia. Quanto ela traz uma sensação ruim para a gente. Muitas vezes a gente não consegue ver o outro brilhar. Ver o outro se destacar. Ver o outro ter coisas que nós não temos. E a gente reage de uma forma muito negativa em relação a isso. Mas a gente não reconhece. Quando a gente não reconhece, o problema é maior. Então, no processo
inconsciente, agora a gente está assim, ó, completamente em denial em relação às coisas que a gente tem que trabalhar. Qual que é o problema disso? A gente perder nossa reencarnação. Porque se nós estamos aqui para conquistar, para sermos mais felizes, e o que nos traz a infelicidade são esses probleminhas aqui, se eu não começar a olhar para eles e a trabalhar isso dentro de mim, eu vou perder a minha encarnação. E aí? Aí nós vamos ter que entrar na fila, que diz que está longa, né? Demorando uns 200 anos para voltar, né? E a gente colocou tanta fé em nós mesmos antes de estar aqui hoje. A gente planejou tanta coisa boa para a gente, né? A gente acreditou tanto que a gente poderia, dessa vez, fazer a coisa diferente. Nós iríamos conhecer a doutrina espírita e isso ia fazer uma diferença gigante em nossas vidas. Então, a gente tem que manter o foco. Manter o foco. E o foco está em nós mesmos. E qual as consequências de nós não trabalharmos isso, né? Primeiramente, uma das consequências é a doença. A doença física. A própria ciência hoje admite que 90% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, vem das emoções. Vem da nossa falta de consciência em relação a nós mesmos. E aí nós não conseguimos perceber que quando nós passamos por uma dificuldade muito grande na vida, onde nós nos descontrolamos emocionalmente, aonde dá raiva, mágoa, rancor, tristeza, dependendo da situação que a gente passa, né? Passa-se algum tempinho, a gente aparece com uma doença. Mas hora nenhuma a gente fala assim, o que isso está ligado ao que eu passei? Se vocês prestarem atenção, por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, geralmente ela tem muitas dores de cabeça. E raramente ela consegue ligar a ansiedade com a dor de cabeça. Porque nós não estamos ligados a nós mesmos. E existe também o sofrimento moral em relação a nós não trabalharmos as nossas emoções, não escutarmos aquilo que a gente sente. Então, as consequências disso não são agradáveis. E eu acho interessante nós pensarmos o seguinte, que como olhar para si mesmo é um processo mais difícil, porque ele é, como se diz assim, mais doloroso, porque vai nos fazer sair da teomania. A gente prefere tentar todos os outros recursos primeiro. Primeiro a gente tenta culpar o outro, depois a gente tenta culpar os espíritos, no mundo espiritual, um processo obsessivo. É eles que estão me atormentando, é eles que não estão deixando a minha vida ir para frente. Né? A gente sempre está colocando no exterior a solução que está dentro de nós mesmos. Aí tudo bem, a gente tenta, aí vai chegando uma certa idade da vida. Inclusive existe até sabe o ditado que o homem nasce aos 40, né? O Vanderlei de Oliveira acha que o homem reencarna aos 50, que é ali que ele começa a perceber e realmente ter consciência
de que ele precisa, de que as pessoas, de que a gente precisa fazer uma viagem contrária àquilo que nós estamos fazendo. Então, até 50 anos, parece que a gente bate cabeça, sabe? Vai tentando de tudo para solucionar os nossos problemas. Quem tem 20, aproveita, hein? Quem sabe, não precisa chegar lá aos 50, né? E é muito interessante nós começarmos a perceber que a gente saber disso, só dá uma ajudinha assim. Saber, vamos dizer assim, é o primeiro passo. Então, por exemplo, assim, eu agora eu sei que eu preciso trabalhar o ciúme, que eu sou uma pessoa meio ciumenta. Saber disso é apenas o primeiro estado. Porque daquilo que a gente sabe para aquilo que a gente sente, ainda existe um gap, uma distância muito grande. Então, nós temos que ser realísticos, porque nós temos que entender que nós vamos trabalhar com isso durante todo o nosso processo reencarnatório. E que aquele ditado que diz que você não consegue curar aquilo que você não sente é muito real. Porque você só vai conseguir trabalhar o seu melindre, por exemplo, no momento em que você se sentir melindrado. E identificar o melindre em você. Aí você consegue. Porque se você souber, dentro da teoria, que você precisa trabalhar o melindre, mas quando o melindre vem, você não identifica e faz loucuras, impulsionado por esse sentimento do melindre, você vai trabalhar o melindre que hora? A mesma coisa os ciúmes. Ai, gente, eu não posso ser ciumenta, mas na hora que o ciúme ocorre é gostoso? Não, né? Dá um sentimento ruim, dá uma sensação muito grande, ruim dentro da gente. Não é uma coisa gostosa, né? Ninguém fala que delícia sentir ciúmes, não é? É desagradável, não é? É uma coisa estranha que bate aqui no peito da gente. Esse é o momento de trabalhar. É esse o momento. Você só consegue trabalhar heal what you feel. You cannot heal what you do not feel. Você só vai conseguir trabalhar certas coisas na sua vida no momento em que ela estiver acontecendo. Então, aí nós vamos para o segundo passo, que também não é suficiente, é o de reconhecer. Então, eu sei que eu preciso trabalhar o melindre, o ciúme na minha vida, ou até mesmo a inveja. Número 2, eu vou ter que reconhecer naquele momento o momento chave de trabalhá-lo. Eu não vou conseguir trabalhar e entrar em contato com ele em outro momento. Vai ter que ser na hora que ele está acontecendo. Então, a irmã se nos diz o seguinte, que o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo do crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isso, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental. Então, tudo isso que nós colocamos, todas aquelas imperfeições que nós colocamos, na verdade, elas só existem com um intuito, que é o amor de Deus, sabe para quê? Para nos impulsionar ao crescimento, à felicidade. Então, cada sentimento daquele, cada emoção, mesmo que nós a julgamos negativa, ela tem um papel na sua vida. Por exemplo, os ciúmes, que a gente está falando nos ciúmes. Qual que é a mensagem que o ciúme quer nos dar? O ciúme
ele está ligado a quê? À insegurança. Então, o que o ciúme está querendo nos dizer? Com todo amor e com todo carinho. Minha filha, meu filho, se valorize. Tenha confiança em você. Essa é a mensagem dos ciúmes. Está te apontando aquilo que você precisa trabalhar e crescer para ser mais feliz. A inveja. Qual seria o recado que a inveja quer nos dar? Um dos recados que a inveja nos dá é o altruísmo. É você se sentir feliz pela conquista do outro, porque o outro é seu irmão. Todos eles, todos nós somos. Então, o que a inveja está te convidando e está te falando é, meu filho, minha filha, vamos deixar o egoísmo. O dia que você deixar de ser egoísta, você vai ser muito mais feliz. Porque olha que maravilha seria se nós pudéssemos vibrar e sentir felicidade para aquela pessoa que a gente nunca conheceu na vida, mas que ganhou a loto. Nós não conhecemos, não vemos, são nossos irmãos. Então, nós temos aqui com essa missão de ir conquistando certas coisas, certas virtudes que vão nos levar à tão sonhada felicidade. Então, os sentimentos, as emoções, eles têm um papel importantíssimo. Importantíssimo. E a gente se julga feio, a gente se julga sujo, a gente se julga imperfeito no momento onde a gente não quer ver em nós. A sombra. Só que a sombra também é bondosa. Ela tem o papel de nos fazer crescer. Então, por que eu não vou gostar desse meu lado, se ele tem um papel tão bonito de me elevar? Por que eu vou ter medo de entrar em contato e de me reconhecer humana? Por que eu vou ter tanta dificuldade em sair desse processo de teomania? Se isso é uma coisa que vai trazer benefícios maravilhosos para a minha vida. Então, cada sentimento é uma verdadeira oportunidade de auto-investigação. É nesse momento que você entra em contato com ele. O mais eficaz é voltar à nossa respiração consciente. Isso é uma coisa bem legal da gente fazer. No momento, por exemplo, que nós estamos com tristeza, ou com ciúmes, ou com melindre, ou com raiva, ou mágoa, seja lá o que for, nós conseguimos voltar à nossa respiração consciente. Por quê isso? Porque quando a gente está com uma emoção, e essa emoção começa a nos guiar, porque ela guia mesmo, né? Ela começa a nos levar a fazer certas coisas loucas da vida. Quando a primeira coisa que você perde nesse momento é a respiração consciente. Você começa a respirar de uma forma diferente. Muitas vezes você começa a respirar de uma forma mais rápida, completamente diferente de que você respira no momento em que você está em paz. Mas nós não percebemos isso, talvez os budistas, as pessoas que fazem yoga, conseguem perceber isso com mais facilidade do que a gente. Então, nesse momento onde estiver acontecendo isso, voltar à respiração consciente é começar
Nossa, deixa eu prestar atenção, pelo menos no como eu estou respirando. E apenas observá-lo, identificando em silêncio para nós mesmos. Não precisa falar, né? Identifica para você mesmo. Inspirando, depois que você conseguir identificar, inspirando você diz, sei que há um sentimento desagradável em mim. E expirando você diz, sei que há um sentimento desagradável em mim. Chamar o sentimento pelo nome. Então você diz, na hora que você identificar esse sentimento, tristeza, raiva, ou mágoa, ou alguma coisa, você dar um nome. E quando nós fazemos isso, nós vamos ajuda a identificá-lo com clareza e a reconhecê-lo em maior profundidade. Podemos usar nossa respiração para entrar em contato com nossos sentimentos e aceitá-los. Tá? Se nossa respiração for leve e tranquila, resultado natural da respiração consciente, nossa mente e nosso corpo irão lentamente se tornando leves, tranquilos e claros. Então, observem que não tem como a gente trabalhar, fazer alguma coisa, a não ser no momento que a gente está sentindo. É naquele momento que a gente precisa trabalhar. Uma tristeza, por exemplo, uma angústia, por exemplo, você precisa entrar em contato, começar a respirar, entrar em contato, sei que há algo devagar, entrar em contato e aceitar aquilo, para que ela possa te dizer a mensagem, não ver aquilo como algo que você não quer sentir, que você não pode sentir, que você tem medo de sentir. Geralmente é assim que a gente lidar com isso. Por isso que ela persiste tanto. Né? Porque como ela tem uma mensagem valorosa para nós mesmos, ela vai insistir um pouquinho, até que a gente entre em contato com aquilo, entenda, aceite, e aí geralmente aquilo vai passando. E só de você dar nome, por exemplo, se você disser para você mesmo, nossa, respirando, no silêncio da sua alma, você dizer, eu estou com ciúmes, só de você fazer isso, você vai conseguir perceber e não vai conseguir fazer tantas loucuras em nome do ciúme. Porque pelo menos você vai você vai ter a certeza, você vai estar sabendo que naquele momento você está vulnerável, naquele momento você não deve tomar nenhuma atitude. Quando a gente sente e é um processo inconsciente, a gente continua levando aquele ciúme até numa proporção gigantesca. Mas quando só de reconhecer, ele já dá uma freadinha, para que a gente não faça tanta besteira. Depois, mas não é só essa freadinha, entrar em contato com ele é extremamente importante. E aceitar que ele só está florescendo porque você está precisando trabalhar a sua segurança, a sua autovalorização. Então, nós temos aqui alguns pontos para a gente encerrar. Primeiro, a responsabilidade. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos, né? Isso aqui é muito legal na teoria. Chega na hora da prática, 95% das horas a gente fel. Eu acho engraçado, né? Essa expressão de que o nosso mundo é de provas e expiações. Provas. E como é que chega na hora da prática? Numa hora da prova, como nós temos a facilidade de não... A gente acha que a prova é uma situação que você vai viver. Não, a prova é o dia a dia. É um mundo de prova e expiações. Então, provas é o seguinte, é que você vai estar sendo constantemente, vai haver oportunidades para você passar na prova. Você vai passar na prova do ciúme, na prova da inveja, da vaidade, do orgulho, da tristeza. Tem que passar na prova. E passando devagarzinho. Outra coisa é a consciência, né? O sentimento é o espelho da vida profunda do ser e expressa os recados da consciência.
Nossos sentimentos são a porta que se abre para esse mundo glorioso que se encontra oculto e desconhecido. Realmente, se conhecer é uma coisa muito legal. É realmente trazer esse mundo que a gente não conhece, de quem somos realmente, é um processo e é um mundo realmente glorioso. E é muito interessante. Ética para conosco. Somos tratados como nos tratamos. Como sermos merecedores do amor de outros se não reconhecemos nem o nosso próprio. Juízo de valor. Não existem sentimentos certos ou errados. Porque a partir do momento que você classifica aquilo que você está sentindo como errado, você não vai conseguir trabalhá-lo. Não é certo e nem é errado. Você está, pelo menos, sentindo. Vai um pouquinho mais profundo que você vai conseguir receber a mensagem que ele está querendo te dar. Automatismo e complexo. O sentimento pode ser sustentado por mecanismos alheios à vontade e à intenção. Então, é aquilo que a gente falou, muitas vezes nós estamos no piloto automático, no automatismo. A gente pensa e sente certas coisas por estarmos acostumados a isso. Aí você acha que o mundo está contra você. Você acha que você entra num ambiente, você acha que fulano está pensando isso, ciclano está pensando aquilo de você. Isso tudo são questões do automatismo. Nós precisamos começar a perceber o momento que nós saímos do automatismo, do piloto automático. O piloto automático é quando as emoções nos guiam completamente inconscientes. Aí o momento que você decide tomar a posição de piloto da sua vida, aí a coisa diferencia um pouquinho. Aí você começa a fazer a coisa para que realmente ocorra uma transformação na sua vida. Então, esses automatismos, eles existem. Os complexos existem. Quantas vezes nós nos temos, e muitas vezes a terapia é extremamente importante nesse momento para nos ajudar. Complexos de inferioridade, complexos de outras coisas que nós temos e que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Autoamor é um aprendizado. Construir um novo olhar sobre si, desenvolver sentimentos elevados em relação a nós, constitui um longo caminho de experiências nas fieiras da educação. Então, esse autoamor é uma coisa que nós vamos ter que fazer todos os dias da nossa vida. Não é uma coisa que fala assim, o autoamor é importante, eu sei que é importante, a partir de hoje eu me amo. Não é assim. É uma construção diária. Tá? E o domínio de si é educar sentimentos, é tomar posse de nós mesmos, de nós próprios. Isso é muito interessante. E a aceitação. Só existe amor a si através de uma relação pacífica com a sombra. Enquanto nós estivermos julgando a nós mesmos, a nossa sombra, nós não vamos conseguir. E a renovação do sistema de crença, superar os preconceitos, julgamentos formulados a partir do sistema de crença desenvolvida com base na opinião alheia desde a infância. Ou seja, o que disseram de mim, eu baseei tudo aquilo que eu acho que eu sou, vindo do meu pai, da minha mãe, dos meus professores, dos meus amigos. Precisa haver uma renovação dessas crenças para se autodescobrir. Ação no bem, que é o que vocês estão fazendo, né? Integração em projetos solidários. A aquisição de valor pessoal e convivência com a dor alheia trazem gratidão, estima pelas vivências pessoais. Cuidando bem de nós próprios, somos simultaneamente levados a estender ao próximo o tratamento que aplicamos a nós. Independente de sermos amados, passamos a experimentar mais alegria em amar. A ética de amor a si deve estar afinada com o amor ao próximo. E a assertividade, que é o diálogo interno, uma negociação íntima para zelar pelos limites do interesse pessoal. Isso é tão legal, esse diálogo interno. A filosofia oriental tem uma técnica muito legal, onde ela chama
eu acho legal, eu até uso de vez em quando isso, ela chama a mente pelo segundo nome. Então, ela ensina a pessoa a conversar com si mesmo, mas a conversar com a sua mente, porém dando um nome para ela, né? Então, você pode, por exemplo, chamar a sua mente de amorzinho, né? Então, assim, você está à noite, ela está louca lá, pensando em trocentas coisas, você diz assim, amorzinho, peraí, vai adiantar isso? Nós temos agora é hora de dormir, amor, né? Tá na hora de nós começarmos a relaxar, a ficar mais tranquila, não é, amor? Você, né? Por quê? Os mesmos orientais, eles dizem que a mente, ela é uma ótima empregada, mas uma patroa horrorosa. O pior de todas as patroas é ele. Se você deixar ela ir onde ela quer, porque ela foi feita para te servir. Você tem que colocar ela a seu serviço. E muitas vezes você tem que ter essa conversa amorosa, né, com ela, né? Porque ela também tem um defeitinho, a mentirosa. Então fala umas coisinhas para você assim, naquele momento assim, tadinha de você. Aí você acredita nela. Ai, coitadinha de mim, isso tudo, né? Ou ela diz assim: "Você não é capaz". Aí você acredita. Porque você não sabe que ela é mentirosa, que ela conta mentira, né? Aí você acredita. Aí quando a mente disser isso para você, falar assim, você não é capaz, aí você fala, ô meu amor, sou sim, olha direitinho, né? Então, assim, esses diálogos internos, eles são bem interessantes, né? Para a gente aprender a ir nos conhecendo e a poder ir nos tranquilizando e trazendo uma certa paz. Florescer a singularidade, o maior sinal de maturidade. Estamos muito afastados do que verdadeiramente somos, a gente já falou isso, né? Ter as rédeas de si mesmo. Para muitos, o personalismo surge nesse ato de gerir a vida pessoal com independência, pelo simples fato de não saberem como manifestar seus desejos e suas intenções, abdicam do controle íntimo e submetem-se ao controle externo de pessoas e normas. Então, eu vivo de acordo com aquilo que a sociedade acha politicamente correto, né? E não de acordo com aquilo que eu acho correto. E a construção da autonomia. A autonomia é a capacidade de sustentar sentimentos nobres acerca de nós mesmos. Porque se nós vamos lidar com a sombra, com todo carinho, com todo o amor, nós vamos precisar também sustentar aquilo que nós já conseguimos conquistar, que é o nosso lado bom. Que todos nós já conquistamos algo de bom na nossa vida. Também, depois de tanta reencarnação, né? Pelo menos algo a gente já conseguiu. E esse algo é algo extremamente valoroso para a nossa existência. Então, quando nós falamos que nós precisamos desse amor próprio, é quando nós começamos a também dar aquele abraço, aquele tapinha nas costas, vibrar com as nossas conquistas e gostar da gente como nós realmente somos. Imagine, eu acho muito interessante isso, o fato de que Jesus, ele nos ama exatamente como nós somos. E isso é um amor incondicional. Então, assim como nós amamos aquilo que a gente acha que é o outro, muitas pessoas se apaixonam pela expectativa que ela fez do outro e não pela realidade do outro. Aí, quando ela começa a descobrir a realidade que o outro ela quer fugir, ela não aceita, né? Mas, na verdade, ele está sendo apenas ele ou ela. Então, você tem que tomar cuidado para você se apaixonar e amar a pessoa como ela é, e não aquilo que você espera que ela seja. Porque nós estamos aqui para trabalhar exatamente isso que é o amor incondicional. É uma das nossas missões aqui. E desenvolvendo essa capacidade de amar cada vez mais, começando
por nós mesmos. Obrigado pela atenção de vocês, gente.